E eu recebo aqui também, né, porque a primeira coisa que eu fui ver se tem ESPN, porque tem texto meu. Então vai pro Lattes, tá? O relatório anual da discriminação racial no futebol, o quarto relatório da discriminação, 2017, vigência, claro, porque 2018 sai em 2019. Isso. É assim que costuma ser. Que é um trabalho espetacular. Aqui, deixa eu só ver a edição da URGS, do Marcelo Carvalho, que nos coloca a par de todos os incidentes envolvendo racismo no futebol brasileiro. É isso, Marcelo. Como é que tá, cara? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Guimarães, boa noite aos ouvintes. O relatório foi lançado agora essa semana, uma parceria com a URGS, e apresenta os casos de racismo no futebol brasileiro em 2017. Mas também tem outros casos de preconceito e discriminação que ocorreram no esporte brasileiro e que o número vem crescendo a cada ano. É o quarto trabalho do observatório e cada ano aumenta mais os casos de discriminação e preconceito. Eu tô vendo aqui que tem também casos de machismo, casos de homofobia, é isso? Também, é a primeira vez que tem isso ou que tu incorpora outros casos de discriminação ou não? Não. O relatório do ano passado já apresentava outros casos. Outros casos. E tem até envolvendo aqui, né, pessoas da imprensa, os gritos, quando o goleiro repõe a bola, aqueles gritos que tem, uma coisa lamentável. E é um trabalho essencial pra gente não tapar o sol com a peneira, não varrer as coisas para debaixo do tapete. Porque a gente tá numa era em que as pessoas classificam... Eu vou falar por mim aqui, que não tem problema. Vou pedir um pedido pro Seconello e um pedido pro Marcelo. Pelo amor de Deus, baixem esses dois microfones aqui, que tá me dando aqueles dois ali. Isso, tá me dando uma agonia que vocês não fazem ideia. Eu tenho toque, cara. Então, por favor, façam isso. Muito obrigado. Tá dando uma agonia os microfones de pé. Por que os caras fazem isso? Voltando a falar sério aqui. A gente tá numa era muito difícil de se discutir esse tipo de situação e cada vez mais se faz mais necessário que a gente discuta esse tipo de situação. Por quê? Porque agora a gente entrou numa era em que as pessoas descobriram alguns vocábulos, né? Eu adoro, assim, porque tem determinados gurus que instituíram uma linguagem diferente pra gente, né? Vai de marxismo cultural a grancismo ou grancismo, como preferirem. As pessoas nem sabem o que foi o Gramsci. Mas desse vocabulário faz parte o vitimização. Vitimização. Acho engraçado isso, vitimização. E fala um cara aqui que já escreveu várias coisas e falo sobre todos os privilégios que eu tive, né? Embora saiba que tem gente que teve mais, mas eu tive bastante. E é muito difícil quando uma pessoa que não sofre na pele, não sofre na vida determinadas situações, consiga classificar um outro que sofre, e eu tô falando de qualquer tipo seja mulher, seja bullying no colégio, seja de uma classe social menos privilegiada, seja, né, homossexual, qualquer tipo de coisa. Quando a pessoa não é isso, eu atribuí que a pessoa está se fazendo de vítima por alguém dizer que ela é isso, né? É uma coisa assim, e é o que está mais acontecendo no Brasil. Como é lidar nos tempos atuais em que certamente já te classificaram como tá se fazendo de vítima? Como é que é essa luta? Como é que é esse dia a dia de colocar na praça um trabalho como esse? É difícil, principalmente é difícil porque nasceu um projeto voluntário e aí conforme foi passando o tempo ele foi ganhando visibilidade, eu tive que encarar cada vez mais sério o trabalho e é difícil para nós pelo simples fato de pouco apoio das instituições, pouco apoio dos clubes. As pessoas batem nas costas dizendo que acreditam no trabalho, que ele é extremamente essencial, principalmente nos clubes, mas não tem apoio. Então, esse trabalho voluntário, ele deixou de ser um trabalho meramente voluntário, é um trabalho que a gente leva muito a sério, eu e a Débora, porque ele é fonte de pesquisa para muita gente no Brasil e fora do Brasil, e depois a gente vai descobrindo que tem muita universitário fazendo trabalho de TCC,
mestrado em cima dos dados do observatório. Então isso é muito interessante, assim. É interessante saber que o STJD também já olhou para o observatório, também já entrou em contato conosco para tentar diminuir esses casos esses casos que não são punidos no futebol brasileiro. Então nosso trabalho ganhou uma certa responsabilidade que a gente tem que se dedicar diretamente para ele, e aí se dedicar diretamente para ele também é abrir mão de algumas coisas, e a gente precisa todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? Então já aproveito esse momento para dizer que organizações, entidades, clubes que quiserem apoiar o observatório, se faz muito necessário, porque o trabalho está crescendo, está tendo visibilidade e importância. Além disso, há textos de personagens convidados, né? A gente abriu, porque primeiro o relatório ele era muito frio, ele apontava apenas números. E aí a gente precisava mostrar um outro lado desses incidentes, né? Porque, como você mesmo disse, ainda existe aquelas pessoas que dizem que isso é vitimismo, que isso que ser chamado de macaco no campo de futebol é algo normal, que a gente não deveria encarar dessa maneira. Então a gente também quis mostrar textos, e aí tem textos do Bleiler e tem texto do Diego, que é o Diego San, que são 2 jornalistas negros que foram mostrar como é ser jornalista negro, como é lidar com esse preconceito, tanto com eles, por ser jornalista, poucos jornalistas negros que tem, e como é para eles falar de racismo e de preconceito no microfone. Qual é a oportunidade que eles têm, que são poucas, e aí aproveito o momento para contar uma passagem com o Diego, quando eu fui no Rio de Janeiro apresentar um relatório de 2015. Depois ele me abraça no final do evento e com os olhos cheios d'água ele diz: cara, tu não sabe o quanto foi importante eu falar sobre isso, e eu ganhei 1 minuto da emissora, e eu nunca tinha ganhado 1 minuto para fazer um programa ao vivo e um programa para falar de racismo que tanto me afeta. E, cara, e aí a gente vê um cara que tá na TV falando diretamente sobre esporte te abraçar e falar isso é importante. Aí eu quis conversei com ele para que ele colocasse num texto isso, né, pra gente ter um pouco mais de experiência. E aí o Guimarães também, porque ouvindo o Guimarães falar, e é um cara que leva muito a sério essa questão de preconceito e discriminação, eu pedi também pro Guimarães, e a gente conversou, e o Guimarães nos deu a honra de escrever um texto sobre racismo e discriminação no esporte, né, no futebol. Então são textos, é o Guimarães, o Bleiler, o Diego, jornalistas. Depois tem o Gleidson, que é do movimento negro, que também é um outro olhar, é uma pessoa não ligada à negritude, mas não ligada ao esporte. Então a gente quis conversar com ele também para entender como o movimento negro vê a questão do racismo dentro do futebol, e esses são os olhares que a gente colocou no relatório. É muito importante, e que as pessoas tenham acesso a isso, porque é essencial que a gente debata isso, né, o Douglas? A gente acompanha, acho que desde a época do impedimento, quando o impedimento ainda estava na atividade. O maior blog da história. A gente fez algum barulho por lá. Era bom. Mas assim como a cena grunge acabou, né? O impedimento foi o Nirvana dos blogs. Mas eu vou te... Que bom que a cena grunge acabou, tá? Eu queria dizer isso. Mas nenhum de vocês morreu de overdose, né? Não. Nem se mataram. Quase só de cansaço. O cansaço bateu forte. Mas... pode ser. Overdose não. No máximo a gente calibrava ali com um esquinho pra escrever. Eu já falei, cara, aquela geração fabicana lá, a tua geração fabicana é uma das mais talentosas do jornalismo atual, assim, vocês eram muito bons. Desde a época do Insanos lá. O Insanos do Gabriel Pilar. Vocês eram muito talentosos. Vocês são muito talentosos. Saiu uma gurizada legal. Boa. E tinha uma aquela época da Fabi, começo dos anos 2000. Desde a época do Cardoso Online, cara. Exato, o Cardoso Online, uma geração anterior. Eu sou contemporâneo. Daniel Galera, do Cardoso. Eu sou contemporâneo da Clara Verbuck. Da Clara, do Mojo também. Eu sou contemporâneo deles, só que era da Famecos. Eles eram da Fabico. Exato. A Famecos sempre, naquela época, eu acho que tinha menos talento que a Fabico. Enfim. Mas... Vou fazer uma confissão agora aqui, um erro que eu cometi. Na entrada o Guimarães nos apresentou e ele esqueceu de dizer que era o Segonello, ou eu não prestei atenção, e é um cara que eu direto converso no Twitter. Ele não tava aqui quando tu chegou, foi isso? Pode ser, e eu converso direto com ele no Twitter, e sabe, no Twitter a gente conversa com as pessoas, mas não tem o rosto, né? A gente já se fala um tempo e tal, eu acompanho o trabalho desde o início, acho fundamental o trabalho, todos
todos os méritos possíveis para um trabalho tão fundamental para nós. E queria te perguntar, como é que foi aqui no Sul a receptividade dos clubes com alguma tentativa de aproximação e tal? E se no Brasil te destaca algum trabalho de clube mais engajado nessas questões? Agora, eu perguntando, já me saltou ver a memória Bahia, né? O Bahia tem sido referência nisso, tem adotado várias causas, chamado para si várias responsabilidades, mas parece estar um pouco sozinho, né, nessa empreitada. Aqui no Sul a gente fez algumas ações com o Grêmio e Inter, mas infelizmente eu não consegui fazer a grande campanha que eu planejei junto com o Grêmio e Inter. E aí a gente assinou agora um termo de parceria com o Bahia, porque o Bahia vem fazendo, através do núcleo de ações afirmativas que ele montou dentro do clube, diversas ações. Ele já fez ações relacionadas à violência com as mulheres, com a questão da homofobia, e agora no mês da consciência negra ele teve 3 jogos. Então no primeiro jogo foi Negros em Destaque do Brasil, que estavam no nome na camiseta. Depois foi Negros Baianos. E aí o mais interessante é que existia nome de torcedor do Bahia e do Vitória. Então demonstrou que era realmente contra o racismo e não clubismo. E aí no último jogo que teve ação era o nome de jogadores que fizeram história, negros que fizeram a história no Bahia. E aí através desse trabalho a gente fez contato com o Bahia, a gente conversou. E estamos planejando ainda, tentando fazer o lançamento do relatório 2017 ainda em dezembro lá em Salvador. Que ótimo. A capital mais negra do Brasil, a gente precisa chegar lá e precisa mostrar. Então, eu digo que o trabalho do observatório, ele é mais visto até mais fora do Brasil. A importância maior fora do Brasil do que aqui dentro. Muito bem. A gente segue falando sobre o relatório, sobre o observatório, mas também vamos falar das coisas dentro de campo. E de várias outras questões também que eu quero colocar. Mas falando em fatos estranhos, a tua opinião, né, sobre a final da Libertadores ser jogada no Santiago Bernabéu? Cara, isso eu confesso que mesmo não envolvendo diretamente o futebol brasileiro, enfim, eu tô deprimido com essa situação, entendeu? Porque isso pra mim é um manifesto de rendição da Conmebol, sabe? A Conmebol desistiu do continente. Desistiu. A Conmebol é como, se o presidente de São Paulo, se o prefeito de São Paulo acreditasse que na verdade ele é prefeito de Estocolmo, sabe? Porque se tu tem se a tua confederação é responsável pelo futebol no continente, que obviamente tem seus problemas, tu tem que saber contornar e tu tem que saber lidar com esses problemas. Agora, a saída mais fácil e a saída mais terrível ao mesmo tempo, historicamente, é levar um jogo desse para a Europa. Se fosse em Doha, eu entenderia. Porque Doha, enfim, tá ali, vai pro Mundial, envolve uma grana e tal. Não tem nenhum simbolismo. Até Miami. E até Miami, entendeu? Porque o futebol, cara, queira ou não, ele é feito de símbolos, entendeu? Ele é feito de simbolismo. A gente torce pro vermelho e não pro azul, porque a gente enxerga um significado no vermelho e não no azul, enfim, no escudo do teu time. E tu leva justamente pra Espanha. Ninguém vê o significado justamente pra Espanha, uma competição chamada Libertadores da América, que homenageia os líderes das revoluções independentistas da América do Sul. E daí, como se não bastasse essa atrocidade, eu fico sabendo ainda, e daí fui pesquisar, é verdade, dia 9 de dezembro, semana que vem, que tá marcado o jogo, dia 9 de dezembro de 1824, foi o dia que se encerrou a Batalha de Ayacucho, que foi a última batalha das guerras de independência. Ou seja, se fosse de propósito, seriam gênios do marketing, gênios malvados do marketing, mas nem isso entendeu? Enfim, então eu tô muito decepcionado. Aleatoriedade que controla o mundo. Tô muito decepcionado e deprimido, e se eu fosse muito otimista, eu enxergaria nisso uma oportunidade dos clubes tomarem a frente, enfim, algum arremedo de liga que fosse, ou pelo menos respeitar a Conmebol, mas nada disso vai acontecer, entendeu? Exato. Autocrítica da Conmebol. E aproveitando essa questão da Conmebol, no monitoramento de casos de racismo no futebol, 2018 foi o maior número de casos envolvendo clubes brasileiros em torneios da Conmebol. Libertadores, Sul-Americana. Nós monitoramos 8 casos de racismo nessas competições em 2018, o maior número desde 2014 para cá que a gente monitora. E aí eu escrevi um texto dizendo que os clubes deveriam se manifestar a respeito disso. Sim. Cobrar a CBF para que a CBF fizesse uma cobrança junto à Conmebol sobre isso, né? Sobre a questão racial. A Conmebol implantou lá um novo tribunal, disse que ia ser uma nova entidade, mas para a questão racial, por exemplo, ela puniu
em 2017 Independiente, e depois não puniu mais ninguém. Mas ninguém. E sem contar que além da questão racial, que sofrem, sei lá, o Brasil, Colômbia, Equador, enfim, tem a questão da xenofobia, que é muito forte, entre, por exemplo, é comum que torcidas argentinas, para se dirigir a um rival de forma pejorativa, chamem de paraguaio ou de boliviano, sabe? E a gente percebe como isso é tratado nem como nota de rodapé, sabe? Como não faz parte do panorama, sabe? E da Conmebol e também dos clubes, sabe? Os clubes deveriam se unir para tomar alguma atitude em relação a isso, sabe? Porque no momento que você é colocado como um asterisco apenas da competição, aconteceu e tal, a gente vai... Não, isso tem que ser condicionar a tua presença na competição, sabe? No momento que tu vai lá e tu sofre um preconceito desse tipo, sem punição nenhuma, sabe? Gente, já tá acabando nosso tempo. Pô, ficou bom o papo, né? Papo até que passou aquela coisa de Grêmio, Inter, quem precisa. Foi bom pra ti? Foi bom pra mim. Foi bom pra mim. Tem sido bom. Tem sido bacana. A última questão aqui, só deixa eu registrar aqui o Jorge Mendes, o Zé Henrique, né? Diz que alguns times brasileiros já estão classificados para Libertadores, algum deles com o plantel de hoje pode chegar às finais. Zé Henrique, acho que com o plantado do Palmeiras. Né? Se ganhar os jogos, chega. É possível, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Um abraço. E o cara que falou do Nelson Rodrigues é o Gabriel do Paraná. Um abraço, Gabriel. Tem uma pergunta para te fazer antes de encerrar. Tu tens uma característica bem particular, não vou dizer peculiar, porque não é peculiar, é particular, quando escreve sobre futebol, né? Que é um texto voltado mais para a literatura, em vários momentos para a literatura, e que pega muito mais elementos de emoção, de catarse, de coração mesmo, de entrega. Como tu vê o momento do jornalismo em que parte se volta para a polêmica, parte se volta para uma questão mais, um texto mais científico, parte se volta por assumir torcida mais com um papo mais realmente de arquibancada ou de boteco, como preferirem? Eu acho meio pejorativo, mas ok. Como é que tu se enxerga? E se o Nelson Rodrigues é uma inspiração? Cara, eu na verdade, eu já li Nelson Rodrigues, assim, mas li pouco, entendeu? Não li tanto, assim, quanto deveria. Mas eu leio bastante literatura, sabe? Eu acho que para quem gosta de escrever, para os jornalistas, assim, eu acho que te dá muito material tu ler literatura e não só, enfim, não ficção, sabe? Eu vejo a segmentação, eu acho que o jornalismo passa por uma segmentação muito, muito forte, na área esportiva passa por uma segmentação, eu vejo isso de uma forma muito positiva. E eu acho que a gente deve se alimentar em diversas fontes, entendeu? Eu gosto de ler análise tática, eu gosto de ler análise financeira dos clubes, eu leio de tudo, mas acho que há espaço para se respeitar todas as vertentes, e a forma como eu gosto de escrever e as coisas que eu mais gosto de ler sobre futebol, enfim, elas vão por um aspecto da crônica que foge ao fato, entendeu? Ou que tangencia o fato, ou que pega microfatos para desenvolver o assunto, sabe? Que é a forma que eu acho mais rica de enxergar o futebol, porque eu acho que o futebol, antes de tudo, ele é cultura, entendeu? Ele é cultura e sociedade, sabe? Tu não tem como colocar o futebol numa análise fria de números ou de processos, sem considerar que ele está inserido numa cultura e numa determinada sociedade. Então são esses pontos que fogem um pouco ao campo que eu gosto de desenvolver, ainda que trate de municiar de todas as outras áreas, na verdade. Esse é o recado que eu termino o programa. Obrigado por... Tá, diz mais ou menos o que eu queria que tu dissesse, mas aí para dizer o seguinte, futebol é cultura e sociedade. Douglas Seconello, na minha opinião, o melhor texto de crônica esportiva do país. Futebol é cultura e sociedade, relatório anual da discriminação racial no futebol, produção do Marcelo Carvalho, da Débora Silveira e de todo o Observatório da Discriminação Racial no futebol. Futebol é cultura e sociedade. Futebol não é campo e bola somente. Futebol é, acima de tudo, identidade, cultura e sociedade. Ele não é um elemento disso, não, ele é isso. Ele é um recorte social, um recorte cultural e um recorte que dá identidade para as pessoas. Campo e bola é uma parte só do futebol.
Esse é o meu recado final. Marcelo, obrigado, valeu. Eu que agradeço o espaço, agradeço por poder falar do trabalho do observatório, poder falar do relatório e como você bem colocaste, a gente consegue analisar todo o Brasil através do futebol. Então o problema racial que a gente fala do futebol, ele está em toda a sociedade brasileira, mas os clubes não podem usar isso como desculpa. Os clubes devem fazer um projeto para combater não só o racismo, mas como todas as formas de preconceito. Bruno, valeu, obrigado. Obrigado, Guima, e complementando, quem trabalha com futebol também, ele tem que ter essa visão um pouco mais ampla. Não pode ficar, vamos dizer assim, com os olhos vendados para essas questões. Tem que ser trabalhada. Os clubes têm que tomar consciência do protagonismo que eles têm para impulsionar ações afirmativas, assim, e tentar, vamos dizer assim, que cada vez o observatório tenha menos casos para relatar. Valeu. Luiz, valeu, velho. Valeu, Guima, mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui na Guaíba, falando de futebol, sempre em alto nível. E eu queria aproveitar para mandar um abraço pro seu Gilberto, que é o avô da minha namorada. Ele vai passar por uma cirurgia semana que vem. Estamos com cirurgiazinha de cardíaca, coisa simples. Mas tava com ele de tarde vendo futebol, é colorado fanático. E então um abraço para ele e para todos os colorados que estão nos ouvindo aí. Obrigado, Seconello, valeu. Pô, valeu demais pelo convite, sempre uma honra participar. Valeu aos colegas aí pelo debate em altíssimo nível. E até a próxima, nos falamos. Valeu, um abraço também pro Leonardo Miller, que tá na escuta do programa, elogiou bastante o programa de hoje. Ficamos por aqui, meu caro Luciano Vargas, fim de temporada, fim de festa, fim de feira, mas ainda tem Carlos Machado com o Jornal de Domingo e futebol também no Jornal de Domingo, tá certo? O Bate Pronto volta na próxima semana, ou não sei, depende da escala do Nando Gross, né? Eu não sei se vai ser eu também. Um abraço a todos, até amanhã no Ganhando o Jogo, tchau.